pessoal da terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula então de hoje de Ciências Humanas, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Para irem acompanhando então, abram aí o nosso livro na página 326, a partir então desse tópico, as formas da superfície terrestre. Ou seja, como é a superfície do planeta Terra, pessoal? Nós podemos dizer, pessoal, que na nossa superfície há sim uma palavrinha muito interessante, o relevo. E o que seria, pessoal, o relevo? O relevo, pessoal, são as diferentes formas da nossa superfície. Ou seja, sim, na nossa superfície há diferentes formas. E a essas diferentes formas da nossa superfície terrestre chamamos então de relevo. E aí, pessoal, as formas do relevo, né, na nossa superfície, elas são construídas ou são frutos de um processo. Por exemplo, interno e externo. Por exemplo, pessoal, um elemento interno que provoca, consequentemente, o surgimento de um tipo de relevo, o vulcanismo. Ou seja, pessoal, quando um vulcão entra em erupção, consequentemente suas larvas, elas então provocam o surgimento de um formato na superfície diferenciado, ou seja, um novo tipo de relevo. Olha outro exemplo, pessoal, é a questão da movimentação das placas tectônicas. O que são placas tectônicas, pessoal? São estruturas que estão aí debaixo do solo, ou seja, estão lá no subsolo. Consequentemente, quando essas placas que estão lá no subsolo, lá nas profundezas do planeta Terra, se movimentam, consequentemente causa, por exemplo, terremoto, maremoto e, consequentemente, o formato da superfície, o relevo, se altera, se constrói aí ou surge um novo formato. E aí, pessoal, também há fatores externos que fazem com que o relevo se modifique ou surja. E aí nós podemos dizer que os principais fatores externos para então fazer surgir um formato de relevo é a ação dos ventos e de águas. E aí eu quis trazer para vocês essa imagem para então nós observarmos, pessoal, as principais formas de relevo existentes no planeta Terra. Como vocês podem ver, pessoal, uma das principais formas, montanha. A montanha são então grandes elevações, tá certo? Na superfície. Então essas grandes elevações na superfície terrestre chamamos de montanhas. Planalto, já planalto são elevações existentes na superfície terrestre. E planície, já planície são áreas planas existentes aí na superfície terrestre. E depressões, como vocês podem ver aqui, as depressões são então essas áreas que ficam abaixo da superfície terrestre. Tá certo, pessoal? Então, aí são os 4 principais tipos de relevo, tá certo? Montanha, grandes elevações acima da superfície. Planaltos são elevações acima da superfície. Planície, áreas planas assim aí na superfície. E as depressões são essas áreas abaixo, né, da superfície, como vocês podem ver aí na imagem. Já no nosso livro, na página 327, tem esses tópicos: a água do planeta, oceanos e mares. Ou seja, pessoal, nós podemos dizer que 70% da superfície do planeta é sim coberta por água. Vocês podem observar nesse mapa aí do slide. Então 70% sim da superfície do planeta é coberta por água. E essas águas distribuídas nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos e nas geleiras, que são aquelas enormes estruturas de gelo que se encontram no Polo Norte ou no Polo Sul, né? Lá no Ártico ou na Antártica, né? E aí a gente comenta primeiro aí falando a respeito dos oceanos e mares. Ou seja, como vocês podem ver, pessoal, boa parte da água do planeta é salgada e está presente em oceanos e mares. Então, um grande volume da água do planeta
como também vocês podem observar no mapa aí, se encontra em oceanos e mares, portanto, é salgada. E aí, o nosso planeta Terra possui principalmente 4 oceanos. O Oceano Pacífico, que vocês podem observar aqui no mapa, ó, o Oceano Pacífico, que é o maior do planeta, né? Banha tanto o continente americano, né? Banha tanto o continente americano como o continente asiático e a Oceania. Então, é um oceano que é o maior do mundo, banha 3 continentes. O segundo maior oceano do planeta é o Oceano Atlântico, que também banha 3 continentes, né? Banha o continente americano, banha o continente africano e banha o continente europeu. O Oceano Índico, que banha aqui, ó, pessoal, também 3 continentes, banha o continente africano, o continente asiático e a Oceania, esse outro continente. E o glacial ártico, que vocês podem observar aqui, esse oceano glacial ártico, que banha principalmente o norte da Europa, como também parte do continente asiático, tá certo, pessoal? Então, vamos aqui concluindo nossa videoaula. Fiquem com Deus, bons estudos!